Bom, sou Samuel Lima, sou especializado em direito digital, especialmente leis de privacidade, LGPD, GDPR, a famosa CCPA e outras mais que agora a gente tem que se adequar. Não só no Brasil, tem um site .com, eu tenho que pensar não só em LGPD. Tá? Então, o nosso tema aqui vai ser como aplicar tudo aquilo que o Zé Tó falou na prática. E a minha ideia aqui é justamente passar por toda essa aplicação. Eu vou passar o contexto da LGPD no Brasil, os principais conceitos. O Zé Tó deixou alguma coisa para eu falar. Vou falar dos impactos. O que muda na rotina dos negócios? Isso é importante a gente entender. E, claro, como fazer tudo isso? Qual o método? Qual o caminho para a meta? Porque a gente precisa de um caminho. E a conclusão, eu pretendo cumprir tudo que está aí. Bom, falando de contexto, como o Zé Tó bem lembrou, a LGPD ela foi criada em 2018. LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, e, como a gente está no Brasil, logo depois alterou o nome para Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Já em 2020, ela entrou em vigor. 2 anos depois, a gente teve ratificado esse direito no âmbito constitucional. Então, ficou mais forte, porque acima da Constituição, gente, não tem ninguém manda. Nós temos agora o direito de proteção de dados pessoais constitucional. Já em 2022, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados ela já tinha milhares de processos administrativos no âmbito fiscalizatório e sancionatório. É o que eu vou trazer para vocês aqui, um caso prático. E em 2023 ainda, o Brasil ganhou um título. Não muito bacana. Segundo país em vazamento de dados do mundo. E nós tivemos, por consequência, a primeira multa, que é o caso que eu vou trazer para você, que é da Telecal, uma pequena empresa, com capital social de R$20 mil, e foi multada em 14.400. Isso agora, recente, quase no mês de aniversário do Zé Tó, em julho. E eu vou trazer os principais conceitos. Por que ela foi multada? Tratamento irregular, tratamento inadequado. E a lei diz que tratamento é quando você realiza uma operação com dados pessoais. Não disse nada. Entendi nada. Ou seja, toda atividade que nós fazemos dentro dos nossos negócios, com qualquer informação relacionada a uma pessoa natural, eu gosto de dizer pessoa humana viva, e que a gente possa identificar. Eu, vocês, somos pessoas naturais. Então, não sei se melhorou, mas já ajudou. Eu vou agendar uma consulta com o meu cliente. Isso é uma atividade. Isso é um tratamento de dados pessoais. Vou atender o telefone para agendar essa consulta. É um tratamento de dados pessoais. Vou fazer uma anamnese. É um tratamento de dados pessoais. Então, qualquer atividade que eu faça com dados pessoais, a lei entende que é um tratamento. E uma dica aqui. O dado pessoal é igual a gente, ele tem que nascer, ele tem que viver, mas ele tem que morrer. Ele não pode mais ficar eternamente 30 mil anos dentro do negócio, naquele arquivo morto do morto. Não pode mais. E, na verdade, o que é um ciclo de vida do dado pessoal? Porque ele tem um ciclo de vida, que é justamente uma série de etapas que ele vai ter enquanto ele está existindo. Então, quando eu coleto, quando eu retenho na minha mente, ou retenho numa folha de papel, ou num banco de dados, como o Zé Tó lembrou, quando eu compartilho, quando eu processo, quando eu produzo um e-mail e quando eu jogo esse e-mail fora, seja online, seja offline, eu estou fazendo justamente tratamento. Então, para resumir, coletei, eu retive, eu compartilhei, eu produzi e eu eliminei, eu estou fazendo tratamento de dados pessoais. E aproveitando aqui a deixa, o Zé Tó vai fazer aniversário, ele vai dar uma festa de aniversário. E todos vocês, ele falou que já estão convidados. Eu estou.
Dia 21, né? Já foi. Aí ele vai, coleta vários dados pessoais. Nome, endereço, CPF, telefone, placa do carro. E ele chega e ele bota para a portaria. Então, ele coletou, ele reteve, ele produziu uma lista de convidados. E ele foi na portaria e falou, olha, porteiro, esse pessoal aqui você pode deixar entrar. Vai todo mundo para a minha festa. Aí eu pergunto a vocês, interessa a LGPD esse tipo de tratamento? Vou deixar vocês pensarem. Aí a Laurinha chega e diz, Zé Tó, cara, essa festa é tão bacana, por que você não cobra R$250? Mais caro que o evento, inclusive. Aí ele gosta da ideia. Pô, legal, vou cobrar. Vou fazer uma rave, inclusive. Vou botar no Instagram, no Face, quero fazer um monte de coisa. Aí eu pergunto a vocês de novo. E agora, interessa a LGPD? Bom, quem pensou sim acertou. Porque a diferença é justamente, no primeiro exemplo, era um evento social apenas. No momento que ele começou a fazer isso para fins econômicos, aí a LGPD cai em cima da gente. Passou a interessar. E quando ele faz isso, ele vira um agente de tratamento, como o Zé Tó falou. Não vou entrar no mérito, porque a ANPD, a lei disse que só tem dois agentes, controlador e operador. A ANPD, ela orienta, fiscaliza e multa, e ela tem a força maior que a lei. Tanto tem que ela criou um outro agente de tratamento chamado suboperador. Então, vamos supor que eu sou um contador, naqueles dias de imposto de renda, eu estou por aqui de declaração, e eu preciso de uma ajuda, aí eu vou contratar um outro contador para me ajudar. Esse outro contador, ele é suboperador, também considerado pela ANPD, não pela LGPD, como um agente de tratamento também. É o tal do quarteirizado. Esse agente ele pode ser qualquer pessoa jurídica no âmbito público, exatamente, prefeitura, governo do Estado, governo federal. Eu gosto de falar tribunais, que não estão, infelizmente, adequados. Espero que ninguém escute isso que eu estou falando. E também no âmbito público. Cartório também, como o Zé Tó ou o doutor Gulo falou. E no âmbito privado, Samuel, eu sou meio, eu sou pequenininho, eu escuto isso toda hora. Sou pequenininho, LGPD. Pequenininho, grandinho, medinho, não importa. Qualquer empresa privada tem que se adequar à LGPD. Ponto. Pessoa física. Pessoa física pode ser autônomo ou pode ser um profissional liberal. Aquele cara que guarda a cadeira de praia para mim, que tem meu nome, ele tem que se adequar à LGPD. Vendedor ambulante tem que se adequar à LGPD, porque ele trata dados para fins econômicos. Profissional liberal, advogado, claro, médico, dentista, tem que se adequar à LGPD. Então, no momento que você trata dados para fins econômicos, você vira um agente de tratamento. E como o Zé também lembrou, a Telecal, ela exatamente não prestou conta desses princípios. Eu gosto de falar que ela deixou de beber Fanta. Boa fé na finalidade. Você só pode tratar dados pessoais agora com uma finalidade específica, um propósito legítimo. Não foi o que ela fez. A Telecal, ela tratou 130 milhões de dados pessoais sem finalidade. No momento que não estava adequado. E ela tem que fazer isso, ela só pode coletar dados pessoais na necessidade, com a finalidade que ela determinou. E olha, 130 milhões de dados pessoais é muito dado pessoal. E ela fez isso sem boa fé na transparência. Transparência é um dos princípios que eu mais gosto. Ela não chegou e falou para o cara, olha só, ou 130 milhões de caras, vou usar os dados pessoais de vocês e vou vender. Ela não fez isso. Então, ela foi punida por isso. E o que é pior,
ela não prestou conta. Nós temos que ter boa-fé na contabilidade. Antigamente a gente dizia, não, eu mato a cobra e mostro o pau. Agora você mata a cobra, mostra o pau e mostra a cobra morta. Você tem que evidenciar. O fiscal chegou lá. E aí, está adequado a LGPD? Estou. Mostra. Então, agora é o princípio da boa-fé, da prestação de contas. Não basta só dizer que é. Tem que mostrar que é. Então, isso foi o que a Telecol também pecou. E, além de eu ser agente de tratamento e ter que seguir os princípios da lei, e princípios, gente, é uma coisa muito legal. Ficou numa encruzilhada, teve dúvida? Eram os princípios. Princípio é imutável, princípio é diferente de valor. Valor é aquilo que eu gosto. E valor muda a qualquer momento. Princípio não. Gostando ou não, eu tenho que cumprir. Ele é o norte orientador. Não há dúvida, você vai nele que ele vai te dizer o que você tem que fazer. Isso em qualquer normativo. A Telecal, ela tinha que tratar dados pessoais, ela foi, uma das multas foi por isso, com permissão legal. Eu não posso mais fazer como eu fazia. Ah, me dá um cartão aí. Não pode mais. Isso que a gente fez. Mas tudo bem. Como aqui é uma execução de contrato, você tem a permissão para fazer isso. Mas a gente só pode fazer tratamento de dados pessoais com a permissão legal, que a gente chama na LGPD hipótese de tratamento. A gente vai escutar a base legal, mas não é tecnicamente correto a gente falar, porque não existe na nossa lei base legal. Existe na nossa mãe, que é GDPR. Lá na União Europeia fala-se base legal. E como o Zé Tó falou, realmente é um super-homem. E eu gosto de acrônimo. Esse cara tem que tomar chá. O DPO ele tem que ter conhecimento técnico jurídico de lei de privacidade. LGPD, GDPR, CCPA, a lei da China, que agora a China tem a lei de privacidade. Eu nunca pensei que isso ia acontecer, mas tem. Foi criada a lei de privacidade na China. Ele tem que ter conhecimento técnico de tecnologia da segurança da informação. E conhecimento técnico de gestão de negócio. Porque, senão, ele não consegue ajudar o controlador. E, claro, habilidades para usar esse conhecimento dentro do negócio. E o principal, ele tem que ter atitude, ele tem que ser comunicador, ele tem que ter empatia, ele tem que ser treinador, porque senão ele não consegue fazer as funções dele, que é orientar, receber e tomar providências de qualquer solicitação nossa, titular, da Autoridade Nacional de Proteção de Dados e do controlador. Então, esse DPO ele tem que ter essas competências que a gente chama de chá. E os impactos que isso pode causar no negócio. A gente, quando abre um CNPJ, a gente já abre com risco. A gente, quando pega o papel, a gente já está correndo risco. O risco a gente pode entender como efeito das incertezas. Resultado incerto. Então, a gente tem duas consequências aí. Um resultado positivo, um impacto positivo do risco, que todo mundo quer, todo mundo gosta, que é o risco de oportunidade. Quando eu penso na LGPD, eu já mexo com a diretriz organizacional do meu negócio, que é a missão. E quando a gente monta um negócio, a missão é justamente o motivo da existência dele. E quando a gente faz LGPD, a gente já está garantindo a continuidade do negócio através da missão. Por quê? Imagina uma empresa que tem a missão de telemarketing. Vem uma lei de privacidade e diz, olha, você não pode mais ligar para os outros. O que vai acontecer com essa empresa? Fecha. Porque se ela não consegue fazer a missão dela, como é que ela vai dar continuidade? Então, quando ela está adequada, ela garante a missão e, consequentemente, ela mantém a sua reputação, a sua marca, que a gente vai ter aqui um palestrante, o Dr. Marcos, especialista em marca, que vai ensinar melhor a gente. E garante ao público prevenção e segurança dos dados pessoais. Que público é esse? As partes interessadas, os stakeholders. E parte interessada a gente pode entender como toda pessoa física ou jurídica que tem interesse no nosso negócio.
São pessoas que afetam ou são afetadas pelo tratamento de dados pessoais dentro da organização. E, com isso, a gente ganha uma vantagem que tem menos incidente de segurança da informação, que a gente chama de vazamento de dados pessoais, quando esse incidente tem dado pessoal envolvido, garantindo uma maior qualidade nos nossos ativos. E, gente, dado pessoal é um ativo primário e principal de qualquer negócio, senão, não preciso dizer aí por que o Google, Face, Insta são milionários, porque a gente não compra nada, a gente não paga nada. Agora, quem é o produto que eles vendem? O produto somos nós. Todo negócio que você não paga nada, você é o produto. Os nossos dados pessoais é justamente o que faz o Google, Face, essa galera toda ganhar dinheiro. Porque a gente não paga nada, é tudo de graça. E é claro que quando você faz isso, você ganha um diferencial. Vou participar de uma licitação, vou participar de uma concorrência privada. As empresas já estão exigindo que você fornecedor, você está adequado ao LGPD? Não. Então, infelizmente, você não pode participar dessa concorrência. E possibilita negócios globais, como bem sabe o doutor Gulo e o doutor Bruno. Pode haver fusão e aquisição. E você não vai fazer fusão e aquisição se você não estiver adequado à lei de privacidade da LGPD e, se for uma empresa internacional, das leis internacionais, GDPR, uma delas. E vai ficar bonito na fita com CDC, que é o Código do Consumidor, CLT, que a gente vai ter aqui as doutoras Laura e Priscila, que vão dar essa aula. E, claro, vai ficar bem na fita da NPD. Agora, tem sempre um impacto negativo. E quando a gente tem impacto negativo, a gente perde todos esses benefícios que eu acabei de falar. E a gente ganha um outro efeito. E, gente, esse efeito não é risco, esse efeito é certo. A gente chama de efeito dominó. Todo negócio tem uma cadeia de valor, tem uma cadeia logística. Eu tenho meu negócio, eu fabrico um produto ou serviço para atender necessidades e expectativas do meu cliente. Para fabricar esse produto ou serviço, eu preciso de insumo. Eu compro de um fornecedor. Então, isso tudo a gente está falando da cadeia de valor do negócio. Essa cadeia de valor, ela é toda responsável e solidária. Então, se o meu negócio, eu sou o controlador, quando eu contrato o fornecedor, seja ele um contador, até um advogado, se ele não estiver adequado, eu pago tudo o que acontecer junto com ele. Ah, ele foi multado igual a Telecol, 14.400, eu pago metade. Só porque esse fornecedor não estava adequado. E se nessa cadeia de valor eu também for um operador, porque você pode ser controlador e operador ao mesmo tempo, dependendo do momento e dependendo da atividade. A mesma coisa, estou tratando dados pessoais como operador para o meu cliente, dei uma vacilada, eu vou ter que indenizar metade para o meu cliente. Qual cliente que vai gostar disso? Mesmo que você pague metade, a sua marca, a sua reputação já foi para o brejo. E o que é pior? Quando o consumidor entra com a ação pelo Código do Consumidor, ele leva a LGPD junto. A LGPD, gente, colou com todo mundo. Chamou para brincadeira, a LGPD está junto. O cara vai fazer uma reclamação trabalhista, o empregado. Vai levar a LGPD junto. Você trata dados pessoais de empregado também, tem jeito. Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que multou a Telecol em 14.400. E eu costumo brincar aqui que a multa ela é cumulativa, e estou falando de multa administrativa só. Estou falando de ação judicial. A NPD multou, vem o Senacom, opa, também quero. Multa também. Aí vem o Procon, opa, também quero. Aí multa também. Eu costumo brincar e digo o seguinte: se você brigar com a sogra e a sua mulher mandar você dormir no sofá, vá tranquilo, satisfeito, compre um sofá melhor. É uma coisa se seu marido fizer isso. Agora, não briga com o Ministério Público. É uma briga eterna. Você vai morrer brigando com ele. Então, foi ele justamente que fez a denúncia contra a Telecol.
A Telecol, ela coletava indevidamente 130 milhões de dados e colocava numa lista de WhatsApp e vendia para os políticos nas eleições. E o que é que a gente faz? A gente precisa sair de um ponto A, que é a situação que a gente está, para o ponto B, que é a situação que a gente deseja ficar, que é justamente a adequação. E do ponto A ao ponto B tem um caminho, que a gente chama caminho para a meta, que é justamente método. Você tem que escolher um método para você reduzir o seu esforço, de sair daqui para cá. E o método que eu utilizo é o LGPD Visual Ágil. É um método próprio, criado por mim, baseado nas metodologias ágeis, especialmente o Scrum, que eu gosto muito. Baseado no SGPD, que é usado na União Europeia, e também baseado nas normas técnicas, 27001, a ISO, 27002, 27005, 29100, 29150, é muita norma técnica. Mas, para a privacidade, só precisa dessas que eu citei. E baseado no método bloco. Esse método é como se fosse um jogo. Você monta peças, montando peças, você completa o bloco, fazendo os 5 blocos, você ganha vários produtos em cada bloco. Esses produtos são adequados à lei. Então, no final, você tem 5 blocos, montando 37 peças, e você forma os 45 produtos que a LGPD exige. E aqui eu vou passar a engrenagem, bloco por bloco, para a gente ter uma ideia. No bloco 1, a gente prepara a empresa. Porque nenhuma empresa está preparada para a privacidade. Não adianta você chegar lá, vou fazer uma política disso. Ninguém sabe o que você está falando. Você tem que primeiro preparar a empresa. Você vai fazer uma foto, você vai mapear os processos, você vai coletar as leis que podem impactar esse negócio, e você vai gerar, no final, um plano de ação com um orçamento, para que você dê continuidade ao programa, você não parar no meio do caminho, não adianta nada. Aí você vai para o segundo bloco, a segunda engrenagem, que é organizar a empresa. Feito isso, eu vou fazer os procedimentos operacionais padrão, que são os POPs. Eu vou criar toda a documentação de privacidade, política de segurança, política de privacidade, aviso de privacidade, que tem diferença, tome cuidado, política de RH, todos os contratos com empregados, com fornecedor, com cliente, toda essa documentação é feita nessa fase. E com isso, a empresa já está apta a usar os 65 controles jurídicos que ela vai ter que aplicar. Até 93 controles de segurança da informação que ela vai ter que aplicar. E até 18 controles de gestão de negócios que ela vai ter que aplicar nessa fase de implementação. E com isso, a empresa já está apta para governar pela privacidade. As equipes estratégicas, táticas, operacionais já conhecem, já estão governando assim. E a engrenagem que eu mais gosto, você já consegue medir e monitorar. E tem aquela máxima, né? Quem não mede, não gerencia. E é justamente isso que a gente finaliza os 5 blocos. Os 5 blocos do método LGPD Visual Ágil. Pode ir? Bom, e, como eu falei para vocês, promessa cumprida. Sabemos o que ocorre no Brasil em relação ao LGPD, aprendemos alguns princípios conceituais da lei, sabemos agora os riscos positivos e negativos, e não vamos esquecer o efeito dominó, e já sabemos um caminho, a tomar um caminho para a gente seguir. E eu espero que tenha gerado alguma transformação em todos nós com essa palestra. E aqui eu vou fazer um pedido para você. Tem um monte de advogado aqui, e o sonho de qualquer advogado é quando faz a petição ideal. Aquela petição bem estruturada, sequinha, com aquele português perfeito, claro, objetivo. E o juiz olha e fala, nossa, eu quero já decidir esse negócio agora. Mas se a gente não fizer pedido, ou se pedir mal, como eu falo com meus filhos, quem pede mal, ganha mal.
tudo que a gente fez foi em vão. E eu não quero cometer aqui o mesmo erro. Eu vou fazer para vocês 3 pedidos. Primeiro, quero que vocês reflitam o que vocês vão fazer depois de hoje para tratar os dados pessoais dos seus empregados, aquelas partes interessadas, seus clientes, daqui para frente. Segundo pedido, eu prometo que são só 3. Como é que vocês vão fazer para garantir os direitos fundamentais? Porque a LGPD ela nos engana. É uma coisa assim, que me deixa muito preocupado. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que não protege dados pessoais. Isso é coisa de Brasil. Por que bota o nome da lei Proteção de Dados Pessoais? Porque ela não vem para proteger os dados pessoais. A lei ela veio para ensinar a gente como deve usar o dado pessoal, e não para proteger. A lei ela diz que ela veio para proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, pessoa humana viva, eu, vocês. É isso que ela veio proteger. E ela vem ensinar a tratar dados pessoais. E eu queria que vocês refletissem como é que vocês vão fazer quando vocês vão pensar na possibilidade de fazer adequação dos negócios de vocês, depois desse estudo que a gente viu, para vocês não caírem no risco que a Telecal caiu. E, gente, a Telecal não respondeu nada e ela teve que praticamente fechar. Então, ela fechou. E eu costumo dizer o seguinte, se você for multado, fecha a empresa e some, porque é mais barato. Muito obrigado.